Paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, todos os seus sonhos, seus projetos e seus caminhos, te guardando, te abençoando, te livrando de todo mal e prosperando a sua vida. É livro do profeta Jeremias, capítulo 18, um livro muito conhecido, texto muito pregado. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, texto muito conhecido. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém. Eis aqui um texto muito rico, eis aqui um texto muito conhecido, muito pregado, muito falado, muito narrado, ao qual aconteceu-se com o profeta Jeremias, este profeta, filho de sacerdote, que cresceu em Anatote. Porém, Deus lhe chamou para uma obra mais espinhosa, para uma obra mais árdua, porque ele, como sacerdote, haveria de pegar, de receber, de ouvir do povo e apresentar a Deus. Mas quando ele recebe de Deus para entregar para o povo, para a nação de Israel, principalmente Judá, era algo terrível, é algo espinhoso. O ofício sacerdotal nunca foi fácil, mas o ofício profético, a chamada profética, ela é sempre mais árdua, ela é sempre mais dolorosa. A Bíblia diz que no capítulo 18, texto ao qual lemos, Deus convoca a Jeremias, a sua palavra vem aos seus ouvidos e Deus diz a ele: levanta-te e desce à casa do oleiro. Eu me lembro do apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 9. A Bíblia diz que Paulo ia montado juntamente com uma guarnição, com cartas para poder prender a qualquer um que professasse a Cristo, qualquer um que se denominasse servo de Cristo. Paulo partia tendo na mão cartas de autorização do Sinédrio para sair, para atravessar a cidade, e podia chegar em qualquer cidade e tinha liberdade para agir com rigor. Porém, a Bíblia diz que no caminho para Damasco um sol brilhou. A Bíblia diz que é horário de meio-dia. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 22 e capítulo 26, quando Paulo fala com o rei Félix e com o rei Agripa. Mas o sol ficou ofuscado pela luz de Cristo. A luz era mais forte que o sol. E aquela voz veio até ele. E a Bíblia diz que todos viram aquela luz, mas só Paulo ouviu a voz. Assim como Jeremias, que ouviu a palavra do Senhor, assim foi Paulo. Porém, diferente de Jeremias, a Bíblia diz que Paulo caiu com o rosto em terra e ouviu a voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te. Levanta-te e entra na cidade, porque lá te será dito o que lhe convém fazer. Assim foi com Jeremias: levanta-te e desce à casa do olheiro. E quando ele desce à casa do olheiro, Jeremias vê o oleiro com a mão sobre a massa, e ele formava um vaso de barro. Ele formava um vaso de barro. Porém, o vaso quebrou-se e o Senhor fez outro conforme pareceu bem aos seus olhos. A Bíblia diz que assim mesmo aconteceu com Paulo. Quando Paulo caiu, o Senhor havia dito a ele que ele seria preso com grilhões
E duro era contra ele lutar contra os aguilhões. Isso é, duro é contra ti tentar resistir com quem é mais forte, com quem é mais resistente. E Paulo levantou atônito, a Bíblia diz que ele não enxergava, e foi guiado para a casa de um servo do Senhor. Paulo foi levado para a casa de um servo do Senhor, um varão manso. E quando Deus tem um propósito, Deus direciona. Quando Deus tem um propósito, Ele fala. Quando Deus tem um propósito, Ele revela. Ele conduz. E quando Paulo chega na casa desse servo do Senhor, a Bíblia diz, ele estava na casa de um servo chamado Judas. Deus fala com Ananias agora. Ananias, desce a rua chamada à direita, a casa de um servo, Judas, e procura por um homem de Tarso, chamado Saulo, e eis que ele está orando. Deus revela até o que o homem está fazendo. Ele está o quê? Ele está orando. Ele está com a boca no pó. Vai lá. Senhor, muito ouvi falar deste homem, disse Ananias, e quantos males tem feito ao teu povo, e até aqui tem autoridade, tem autorização para prender. Ei. Quem justifica sou eu. Ei, quem chamou sou eu. Tu levanta, tu vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele caiu, ele quebrou, e eu transformei e fiz conforme a vontade dos meus olhos. Acusador e acusadores sempre vai surgir, mas tem um Deus que justifica, tem um Deus que conforta, tem um Deus que revela, tem um Deus que levanta e tem um Deus que envia. Vai, Ananias, depressa. Quando Ananias chega na casa de Judas, na rua chamada à direita, ele diz: irmão Saulo. Porque as pessoas não sabem do que Deus faz na nossa vida, elas só sabem do que ouve. Ananias julgou a Paulo, questionou o Senhor pelo que ele ouvia, mas ele não sabia o que Deus já tinha feito, o que Deus já está fazendo, o que Deus já estava preparando, o que Deus já estava trabalhando. Ele não tinha visto. As pessoas só podem falar do que elas ouvem, que é errado, mas ela não sabe do que Deus está fazendo. Os olhos dela não estão contemplando o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Você é um vaso escolhido, um instrumento do Senhor para uma grande obra. Agora levanta-te e desce à casa do olheiro, porque lá ele tem uma palavra para você. Que Deus abençoe a todos nesta tarde de quarta-feira e nos dê vitória em nome de Jesus. Amém.